Nós temos um grupo de comunicação muito poderoso aqui no Rio Grande do Sul. Eu diria que, em relação ao Rio Grande do Sul, é mais poderoso do que a Rede Globo em relação ao Brasil. Esse grupo chama-se RBS, Rede Brasil Sul. Ela é afiliada da Globo aqui. Mas, além de retransmitir a Globo na sua RBS TV, esse grupo também detém aqui várias outras emissoras de televisão no interior do estado, cobre todo o estado. Emissoras de rádio, a principal delas, a Rádio Gaúcha, que também é hegemônica aqui no Rio Grande do Sul. E jornais, né? Diários, como o jornal Zero Hora, por exemplo, que é o principal jornal do Rio Grande do Sul. Eles já dominaram, a RBS já dominou o mercado editorial de Santa Catarina também, mas vendeu todos os seus negócios lá. Essa RBS. Estou falando na RBS aí porque é sobre ela que eu vou falar aqui. O jornal Zero Hora, que é, digamos assim, é o capitão desse grupo de comunicação, né? Ele é que baliza tudo que acontece nos meios de comunicação da RBS. Ele dá o tom. Pois o jornal Zero Hora, eu digo hoje, neste sábado, parece não ter aprendido nada e nem esquecido nada com o fiasco que ele mesmo, e aliás toda a mídia aí, no caso brasileira, inclusive, vocês devem saber, né? Mas que eles protagonizaram a atacar de modo assodado as vinícolas gaúchas Aurora, Garibaldi e Salton, da Serra aqui do Rio Grande do Sul. Uma serra aqui no Rio Grande do Sul é quase toda de brasileiros de origem italiana. Mas eles atacaram de modo muito assodado, de cara, assim, fizeram um julgamento a priori, assim, né? Investigaram, julgaram e condenaram essas vinícolas aí, acusadas de usarem trabalhadores em condições de trabalho análogas à da escravidão, como se costuma dizer agora, né? Inapropriados, né? E, olha, foi um assassinato de reputação, né? Essa gente aí da RBS, logo, claro, toda a esquerdopatia aqui brasileira veio atrás, né, disso aí. Oh, tem que fechar essas vinícolas, não tome mais vinho brasileiro. Foi um assassinato de reputação em regra, né? Se vocês quiserem, olha, essa RBS aqui, como a Globo, né? Eles constituem aquilo que eu costumo chamar aqui com o coletivo de eixo do mal. Seus aliados estão aí espraiados, né? São empresários, empreiteiros, patrimonialistas acostumados a ficar mamando nas tetas do governo, aí fraudando licitações, corrompendo e sendo corrompidos. Políticos corruptos e corruptores aí, condenados, inclusive, pela Lava Jato, como foi o caso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva agora, condenado como corrupto e corruptor, tendo cumprido pena de 580 dias. O TRF4 aqui queria encarcerá-lo por 12 anos, mas ficou 580 dias. Foi livrado aí por seus amigos, que o enfiaram na presidência agora, alguns dos quais já estão até meio arrependidos. E boa parte dessa mídia, estou aqui nominando, né, os membros do eixo do mal, boa parte dessa mídia tradicional aí, mais estamentos importantes do setor público brasileiro nos altos escalões, né? A começar pelas cortes superiores, né? E não vamos esquecer do Congresso Nacional. O Senado agora mais, antes a Câmara, agora mais o Senado. Essa gente toda aí. Mas, claro, os partidos de esquerda, evidentemente, né, que são os principais beneficiários, como se viu agora, aí, com a ida do Lula da Silva para o Planalto. Né? Agora, se vocês quiserem compreender mesmo a gênese desses assassinatos de reputação, como é que isso ocorre,
Eu recomendo a leitura desse livro aqui do delegado Romeu Tuma Júnior, né? Foi secretário nacional da Justiça durante a gestão do gaúcho Tarso Genro no Ministério da Justiça no governo Lula, né? Romeu Tuma Júnior aqui, assassinato de reputações. Ele conta aqui em detalhes as técnicas usadas pelo PT e seus aliados aí para assassinar reputações. Entre as quais do próprio Tuma Júnior, né? Que caiu do governo aí com a reputação arranhada por essa gente aí. Então aqui tá explicado bem direitinho aqui. Como é que o PT e seus aliados costumam agir para assassinar reputações aí, né? Tocando coisas como processo de Moscou, né? A ex-governadora do Rio Grande do Sul aqui, Ieda Cruz, também sofreu assassinato de reputações, também por parte do PT, né? Durante o governo Lula, tendo como ministro da Justiça o Tarso Genro, que comandou através da Polícia Federal aqui um cerco implacável ao governo da Ieda Cruz, né? E com base nisso até se elegeu governador depois do mandato da Ieda Cruz. Aqui. Eu recomendo isso aqui, vale a pena. Aliás, esse livro aqui eu tenho, é de minha autoria aqui, tá? Se alguém quiser, R$80, só passar um WhatsApp para mim aqui. Eu estou sem o meu número aqui, não me lembro de cabeça e também não estou sem o meu celular. Mas enfim, pode ser pelo e-mail polibio@polibiobraga.com.br. É só mandar pedir. Bom, senhores, eu estou comentando aqui então que esse jornal Zero Hora, pelo jeito, não esqueceu o que fez ali com essas vinícolas aí, né? Tentando assassinar a reputação de todas elas aí, causando graves prejuízos. Não apenas para essas vinícolas, mas até para todo o setor vitivinícola aqui do Rio Grande do Sul, que é o principal do Brasil, criando inclusive dificuldades e acusações oblíquas para a própria população ali da Serra do Rio Grande do Sul, de Bento Gonçalves, especialmente, né? Me lembro que a Zero Hora chegou a escrever: vocês, isso nunca mais vai se esquecer. Mentira! A própria Polícia Federal veio logo em seguida, concluídas suas primeiras partes de investigações a público, diante da responsabilidade que tem, no caso, para dizer: olha aqui, as vinícolas não tem nada a ver com isso não, hein? Isso aí é um problema de um terceirizado lá, a culpa é dele, se tem culpa. A própria Brigada Militar aqui do Rio Grande do Sul fez a mesma coisa. Estava na mesma coletiva com a Polícia Federal e isentou completamente. Não tem nada a ver. Pô, olha, ficou mal isso aí, né? Ficou mal isso aí. Ficou mal para quem se assodou aí, né? O próprio presidente do Conselho Editorial aqui da RBS, o Nelson Sirotsky, ele veio a público se desculpar, né? Fez um converscote lá com alguns amigos e mandou fotografar e tirou declarações, né? Tomando vinho da Salton, da Aurora e da Garibaldi, justamente para desagravá-los. Né? Mas, aparentemente, os seus jornalistas, os seus editores ali não aprenderam nada com isso aí. Né? O jornalista tem que ter mais cuidado com as informações que passa, principalmente quando opina. Né? Não pode sair julgando assim, sem mais nem menos, e condenando as pessoas, fazendo assassinato de reputação, né? Eu estou falando isso, que eles parecem que não aprenderam nada, porque eu li nesse domingo aí, nesse sábado, o conteúdo usado pelo jornal Zero Hora, deste final de semana, ao dedicar uma página inteira de apoio incondicional ao último factoide produzido pelo ministro da Justiça, Flávio Dino, que se apropriou do episódio de Blumenau para fazer politicagem barata, mandando investigar grupos neonazistas no Brasil. Veja só, alguém podia pensar, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Eu já vou dizer para vocês o que tem a ver, né? Aliás, o próprio jornal Zero Hora fez questão de relacionar o caso de Blumenau com as investigações dos neonazistas. Disse o jornalista que escreveu a matéria, Humberto Treze, abre aspas, ordem do Flávio Dino veio a horas depois dos assassinatos de Blumenau. Sabe, querer casar uma coisa com a outra.
Blumenau votou maciçamente no Bolsonaro. Santa Catarina votou maciçamente no Bolsonaro. Ora, ops, o jornal conta que Dino tomou a decisão de passar horas e horas reunido, adivinha com quem? Com especialistas, provavelmente. Alguém pensou, mas quem são esses especialistas aí que fizeram com que o ministro acabasse mandar determinar investigações sobre os neonazistas? Hein? Os presidentes da UNE e da UBS, entre eles. Pô, nós estamos bem armados, hein, senhores? Bom, em matéria assinada pelo jornalista Humberto Treze, aqui da RBS, aliás, é um jornalista que eu sempre considerei competente, correto, né? Bom, sempre me pareceu um bom jornalista, né? Mas o fato é que nessa matéria ele sequer opõe restrições ao momentum e ao casamento dos dois casos. Ele mesmo reconhece, escreve assim, ó, abre aspas, não se trata de mera coincidência. Claro que não se trata de mera coincidência. Esse factoide, produzido pelo Flávio Dino, mais esse factoide. Olha, o jornalista, até pelo contrário, ele justifica o ato ministerial ao escrever que existe uma relação entre os ataques a escolas, portanto, existe uma relação entre o ataque a essa escola de Blumenau. Olha aí, ele está dizendo isso claramente, atribuindo isso ao conteúdo da decisão do ministro da Justiça, do governo do lulopetismo. Então, há uma relação entre os ataques em escolas e grupos neonazistas. Mas o próprio Humberto Treze admite que a ideologia nazista nunca listou entre os seus alvos ataques a crianças. Nunca. Tem nada a ver. Quem acompanha a história sabe disso perfeitamente. Não tem. O alvo principal dos nazistas, quem estudou história, como eu estudei, que escrevo história, os alvos principais são, com certeza, os judeus. Né? Durante a Segunda Guerra Mundial, os nazistas mataram 6 milhões de judeus. Era para exterminar os judeus, né? Ciganos, enfim, populações que não fossem absolutamente caucasianas, né? Mas não tem na história registro nenhum de perseguição a crianças. Não existe isso. Isso é coisa de cérebro de maluco, né? Aliás, não é nem de maluco, é de mal intencionado mesmo, né? Bom, esse jornalista da RBS, a RBS conclui essa oficialística reportagem com a informação de que o Brasil tem 10 mil neonazistas, 1 mil dos quais estão aqui no Rio Grande do Sul. É gente, hein? 10 mil neonazistas no Brasil, 1 mil aqui no Rio Grande do Sul. Ele não diz quantos em Santa Catarina, mas deve ser uns 2, 3 mil em Santa Catarina. Olha, eu vou viver muito ainda e vou aprender muita coisa. Mas, enfim, todos nós estamos atentos a essas vassalagens da mídia tradicional para o eixo do mal aí. E não vamos deixar passar isso impunemente, não. Estamos aí para acompanhar isso aí. Bom, senhores, quem está me vendo nesse sábado aí, eu desejo uma boa Páscoa, né? Espero que seja tão boa quanto essa que eu estou passando aqui em Porto Alegre. Apesar desse mau tempo aqui, de plúmbio, céu plúmbio aqui da capital dos gaúchos. Até a próxima.